Bem-vindos à sessão 2 do treinamento do Ministério de Oração do Jubileu. O Ministério de Oração é mais do que apenas palavras, trata-se de criar um espaço onde as pessoas possam se conectar com Deus, experimentar o seu poder e ver uma transformação real. Trata-se de dar um passo à frente e interceder por aqueles que precisam, permanecer com eles na fé e ver Deus agir de maneiras que nunca imaginamos. Não é incrível que Deus nos convida a sermos seus parceiros na transformação de vidas? Nesta sessão, vamos continuar a aprofundar-nos em situações reais de oração e veremos como você pode responder a elas. Na nossa primeira sessão, exploramos muitas das razões pelas quais as pessoas procuram oração. Vimos responder a uma mensagem ou algo partilhado, navegar por uma situação difícil na vida, buscar cura física, encontrar cura emocional, lidar com culpa e vergonha, confessar os próprios pecados. Nesta sessão, continuaremos com lidar com a raiva e o perdão, orar por outra pessoa, querer sentir-se mais próximo de Deus, considerar tornar-se cristão. Vamos ver agora a raiva e o perdão. A raiva é totalmente normal, faz parte do ser humano. Às vezes, ela é justificada, como quando vemos injustiça ou desigualdade. Mas, se não tomarmos cuidado, a raiva pode se instalar e se transformar em amargura, e isso não é algo que queremos em nossas vidas. Então, como podemos ajudar alguém a superar isso em oração? O apóstolo Paulo disse: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, se algum de vocês tiver queixa contra alguém. Perdoem como o Senhor vos perdoou. Eles precisam perdoar imediatamente. Se estiver a orar com alguém que está com raiva, você pode reconhecer que essa pessoa precisa perdoar, mas dizer isso abertamente nem sempre é a melhor atitude. O perdão é uma jornada e acontece no tempo perfeito de Deus. O Espírito Santo faz o trabalho profundo no coração, não nós. Portanto, se a pessoa ainda não está pronta, tudo bem. Em vez de pressionar o perdão muito cedo, você pode ajudar simplesmente refletindo o que ela está a sentir. Digamos que lhe digam: estou com tanta raiva do João. Ele foi rude e agressivo e magoou-me muito. Em vez de saltar para soluções, pode responder com algo como: então, o João magoou muito e está com muita raiva por causa disso. Essa técnica, usada em aconselhamento e chamada de reflexão, ajuda a pessoa a processar as suas emoções em voz alta, num espaço calmo e seguro. Ouvir as suas próprias palavras refletidas pode ajudá-los a pensar nas coisas. Muitas vezes, eles começam a desabafar as suas emoções e podem até perceber por si mesmos que precisam perdoar. Se eles próprios mencionarem o perdão, esse é o momento de perguntar gentilmente se sentem prontos. É importante lembrar que perdoar não significa dizer que o que aconteceu foi certo. Significa confiar em Deus com a justiça e deixar de lado o nosso fardo de querer consertar as coisas à nossa maneira. Dizem que guardar raiva é como beber veneno e esperar que a outra pessoa sofra. Isso só acaba por nos magoar. Mas quando escolhemos perdoar, estamos, na verdade, a libertar-nos. E a melhor parte: Deus promete lidar com a justiça à sua maneira perfeita, seja aqui, na eternidade ou em ambos. Perdoar os outros faz parte do crescimento na fé e na confiança em Deus. Todos nós temos que lidar com isso de vez em quando, mesmo os crentes mais maduros têm que lutar com isso. Ok, vamos ver outra razão pela qual as pessoas podem pedir para que oremos por elas. Talvez elas não peçam oração por si mesmas, mas peçam para que oremos por outra pessoa que conhecem e que está a passar por necessidades, como um amigo, familiar ou colega de trabalho que está a passar por dificuldades. Nesses momentos, ainda podemos orar com elas. Se eles estiverem confortáveis, pode colocar gentilmente a mão no ombro deles enquanto ora. Pode elevar o ente querido deles em oração, ao mesmo tempo que pede a Deus para lhes dar sabedoria, força e orientação sobre como apoiar e orar por essa pessoa. É um lembrete poderoso de que eles não estão sozinhos, Deus está com eles, guiando o caminho. Aqui está outra razão pela qual as pessoas podem pedir para que orem por elas. Elas podem querer sentir-se mais próximas de Deus.
Sejamos realistas, às vezes, mesmo como crentes, sentimos-nos distantes dele. Talvez haja um pecado que precise ser confessado, ou talvez a vida tenha ficado opressiva, barulhenta e cheia de distrações. Pode parecer que não estamos a ouvir Deus, ou que temos estado ocupados demais para nos conectarmos verdadeiramente com Ele. Mas a verdade é esta: Deus nunca nos abandonou. Quando alguém pede oração, temos a incrível oportunidade de lembrá-lo do amor inabalável de Deus e da sua promessa de nunca o abandonar ou desamparar. Ele nunca está sozinho. Uma das coisas mais incríveis pelas quais podemos orar é que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo. Sim, todo crente recebe o Espírito Santo na salvação. Mas também somos chamados a continuar sendo cheios, a viver em conexão constante com a sua presença. Seja cheio do Espírito. Algumas pessoas simplesmente anseiam por esse novo encontro com Deus. E que honra é orar para que elas o experimentem pelo seu Espírito. Fomos criados para Deus. Há um espaço nos nossos corações que só Ele pode preencher. Quando oramos para que alguém seja cheio do Espírito Santo, estamos a ajudá-lo a aproximar-se do único que pode realmente satisfazer a sua fome e sede por Ele. Mesmo quando a vida parece confusa, complicada e talvez eles se sintam quebrados, Deus está pronto para inundar os seus corações com a sua presença, trazendo paz, força e integridade. Então, vamos em frente. Vamos orar com ousadia e expectativa, sabendo que Deus está a mover-se nos corações daqueles que levamos a Ele. Então, o que acontece se alguém se aproxima para orar, mas percebes que ainda não decidiu seguir Jesus? Se achares apropriado, podes perguntar se se sente pronto para se tornar cristão. Se disser que sim, como podes ajudá-lo a seguir esse caminho? Não existe uma única maneira certa de fazer isso, então faz o que achares certo naquele momento. Aqui está uma sigla simples e poderosa que pode ser útil se estiver a orar para que alguém se torne cristão. Pense nela como uma verificação para ajudar a ver se a pessoa está pronta e pode dizer sim a cada um destes pontos. Então, em primeiro lugar, há o admita que às vezes comete erros e faz coisas erradas, o que a Bíblia chama de pecado. O apóstolo Paulo disse aos Romanos: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Assegure-lhes que apenas Jesus era 100% perfeito e nunca fez nada de errado, nunca pecou. Todos nós pecamos. O primeiro passo é ser honesto com Deus sobre isso e pedir o seu perdão. Pode perguntar-lhes se há algo em particular que lhes venha à mente e pelo qual queiram pedir perdão a Deus. Não precisam de dizer em voz alta, mas se quiserem, podem fazê-lo. Em seguida, se é igual crer que Jesus morreu por ti. Paulo disse: se confessares com a tua boca que Jesus é Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não é necessário memorizar as Escrituras, embora isso possa ser útil. Mas pergunte-lhes simplesmente se acreditam que Jesus é o Senhor e que morreu e ressuscitou. E que pagou o preço pelos seus pecados na cruz. Por fim, dê igual decida seguir Jesus. Não se trata apenas de acreditar. Trata-se de tomar a decisão de segui-lo. Quando alguém escolhe seguir Jesus, está a convidar Jesus para entrar na sua vida como Senhor e a comprometer-se a caminhar com Ele todos os dias. Assegure-lhes que nem sempre vão conseguir fazer isso direito, que vão cometer erros como todos nós. Mas Deus vai ajudá-los a mudar com o tempo. E pode assegurar-lhe que Jesus responderá a essa oração. Pois está escrito em Romanos: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, pode optar por lembrar-se desta sigla D. A é para admita que pecou. C é para crer que Jesus morreu por ti. D é para decida seguir Jesus. Um lembrete simples enquanto conversa com eles sobre se tornarem cristãos. Quando estiverem prontos, pode simplesmente orar com eles, um passo de cada vez. Eles podem repetir depois de si, se isso ajudar. Existem livrinhos chamados tracts que têm exemplos de orações. Pode ler um desses livros com eles ou dar-lhes para levarem.
Se, em algum momento, eles não estiverem prontos para se tornarem cristãos, você pode reconhecer que é uma grande decisão. Você pode assegurar-lhes que tornar-se cristão não significa ser perfeito, significa iniciar um relacionamento com Jesus, que os ama como eles são. Pode encorajá-los a ler um dos Evangelhos ou a conversar com alguém que já tenha feito essa jornada. Talvez um amigo cristão ou outra pessoa da igreja. Assegure-lhes que não há pressão para decidir imediatamente e ajude-os a saber que a porta estará sempre aberta quando se sentirem prontos para dar esse passo. Portanto, é bom manter alguns folhetos bíblicos à mão. Esses livrinhos explicam o Evangelho de maneira simples. Se eles não tiverem uma Bíblia, considere dar-lhes uma. Um Novo Testamento ou apenas um dos Evangelhos é um ótimo ponto de partida. Incentive-os a conversar com um amigo cristão sobre a sua decisão. É sempre bom ter apoio. Ajudar alguém a dar esse passo é emocionante. Você está a desempenhar um papel importante na decisão que mudará a vida dessa pessoa de seguir Jesus. Não é incrível? Lembre-se de que você não está sozinho nisso. Deus está ao seu lado, guiando-o no que dizer. Não é incrível que Deus seja nosso parceiro para ajudar outras pessoas a fazerem parte da sua grande família? Você consegue. Vamos reservar um tempo para refletir e conversar sobre como podemos ajudar alguém a se tornar cristão. Aqui está um cenário para considerarmos juntos. Após um sermão, no qual o Evangelho foi claramente compartilhado, Henry se aproxima para orar. Ele diz que tem lutado muito contra o álcool e que sua vida agora está uma bagunça. Ele diz que não vai à igreja desde criança. Ele pergunta se você pode orar por ele. Como oraria com ele? Vamos fazer uma pausa e conversar sobre isso por alguns minutos. Você poderia assegurar ao Henry que Deus o ama e quer ajudá-lo a se livrar do seu problema com a bebida. Você poderia perguntar se ele sente que já convidou Deus para entrar na sua vida e perguntar o que ele achou do Evangelho que acabou de ser compartilhado na pregação. Procure sinais de que ele está disposto a admitir que agiu errado na sua vida e você poderia perguntar se ele acredita que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Se achar que ele não está pronto, ore para que Deus o ajude com o problema da bebida e quaisquer outros problemas que ele mencionar e ore para que o Espírito Santo venha sobre ele. Se, no entanto, ele admitir que pecou e também acreditar que Jesus morreu por ele, então pode perguntar se ele está pronto para se comprometer a seguir Jesus a partir de agora. Se ele estiver, então você pode orar com ele uma confissão a Deus dos seus pecados e um convite para Jesus entrar na sua vida. Talvez peça a ele para repetir a sua oração depois de você, linha por linha, e lembre-se de assegurar a ele o perdão de Deus. É útil ter folhetos disponíveis, pois eles contêm uma oração que você pode ler com ele e depois dar a ele no final. Pode impor as mãos sobre ele e orar para que receba o Espírito Santo. Ajude-o a entrar em contacto com alguém da sua igreja para receber aconselhamento pastoral sobre o problema com a bebida e incentive-o a partilhar a sua decisão de seguir Jesus. Dê-lhe as boas-vindas à família da sua igreja e convide-o para um grupo ou evento futuro para recém-chegados. Parabenizo pela sua maravilhosa decisão de seguir Jesus. Que privilégio temos de ser parceiros de Deus em trazer os seus filhos para a família. Agora, vamos aprofundar um pouco mais. Vamos explorar como podemos guiar as pessoas pelas quais oramos para um lugar de fé mais profunda, mais confiança e uma nova compreensão de quem elas são. A sua identidade em Cristo. Então, primeiro vamos ver como podemos ajudar os outros a ouvir Deus. Às vezes, não temos a certeza do que Deus está a dizer-nos. Ter alguém para orar por nós pode ser muito útil, especialmente se precisarmos tomar uma decisão importante. Uma forma de ajudar é simplesmente fazer algumas boas perguntas. Perguntas como: o que acha que Deus pode estar a dizer-lhe? Que escolhas tem? Há alguma opção que tenha a certeza de que não é a certa? Fazer essas perguntas irá ajudá-los a desvendar o que já acreditam. Quando começarem a reconhecer a voz de Deus, o seu sussurro no coração, isso irá ajudá-los a se envolver com o que Ele já está a dizer-lhes. Então, podemos ajudá-los a testar isso com as Escrituras,
porque o que Deus está a dizer sempre estará alinhado com a sua palavra. Dar espaço com algum silêncio também lhes dará a oportunidade de ouvi-lo falar naquele momento. Vejamos o que é confiar e render-se a Deus. Fé é acreditar em Deus, mas confiança é dar um passo à frente e realmente confiar nele. É render-se aos seus planos, mesmo quando não vemos o quadro completo. E sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Deus está sempre a chamar-nos para confiar nele em diferentes áreas das nossas vidas. Ajudar os outros a reconhecer onde Ele está a pedir que deem o próximo passo de fé pode mudar a vida. A vida tem tantos desafios e provações que, às vezes, podem levar-nos ao desespero e a uma sensação de desesperança. Dar um passo ousado de fé para confiar em Deus na situação pode trazer uma profunda paz interior. Deus pode agir com base na nossa confiança e mudar uma situação milagrosamente. Mas sabemos que os seus caminhos são mais elevados do que os nossos e, se Ele não trouxer a mudança que desejamos, render-nos ao plano de Deus para as nossas vidas significa que também podemos confiar nele quanto ao resultado. Orar para que as pessoas deem esse passo de confiança e se rendam a Deus, para que tenham sabedoria para saber qual é a sua responsabilidade numa situação e, então, encorajá-las a lançar as suas ansiedades a Jesus, pode trazer uma profunda sensação de paz. Conhecer a nossa identidade é fundamental. Confiar em Deus não é apenas sobre o que Ele faz, é sobre quem Ele é. E adivinhem? Também tem a ver com quem somos nele. Quando seguimos Jesus, a nossa identidade muda. Não somos mais apenas pessoas comuns, somos filhos de Deus, santos, embaixadores, seu tesouro precioso. Isso é incrível. Quando oramos pelos outros, lembrá-los de quem eles realmente são em Cristo pode ser uma das coisas mais poderosas que fazemos. É tão libertador saber que somos amados incondicionalmente pelo nosso Pai Celestial, que somos aceitos como seus filhos e como parte da bela noiva de Cristo. E mesmo que às vezes cometamos erros e falhemos, o seu amor por nós nunca falha. Estamos seguros, somos amados, somos livres. Podemos orar para que as pessoas recebam esta maravilhosa verdade nos seus corações. Manifestações físicas. Já viu alguém chorar, tremer ou até rir enquanto alguém orava por essa pessoa? Isso pode ser o Espírito Santo a agir. A sua presença pode trazer paz profunda, cura ou alegria, e sim, às vezes as pessoas até caem sob o seu poder. Se alguém começar a chorar, não entre em pânico. Essas podem muito bem ser lágrimas de alegria. O Espírito Santo pode estar a mover o coração dessa pessoa, trazendo conforto e libertação de emoções. Pode gentilmente tranquilizá-la, dizendo que isso é totalmente normal e um sinal de que Deus está a agir. Em raras ocasiões, pode haver sinais de guerra espiritual, manifestações demoníacas. Se isso acontecer, é melhor não tentar lidar com a situação sozinho. Pode pedir ajuda a membros treinados da equipa. É bom fazer parte de uma equipa. Ok, agora vamos ver os dons do Espírito. Como é maravilhoso que Deus nos tenha dado dons espirituais, e Ele até nos convida a pedir-lhe mais. O apóstolo Pedro disse: Cada um de vocês deve usar o dom que recebeu para servir aos outros, como fiéis administradores da graça de Deus em suas várias formas. Enquanto ora, Deus pode lhe dar uma palavra de conhecimento, uma percepção sobrenatural sobre a pessoa que você não poderia ter conhecido por conta própria. Se sentir algo encorajador, não tenha medo de compartilhar. Não sabe o que dizer? Tudo bem. Faça uma pausa, ouça e peça a Deus uma palavra, uma imagem ou uma passagem das Escrituras. Se nada vier imediatamente, não force, Deus fala no seu tempo perfeito. Uma breve observação sobre partilhar palavras. Seja sempre gentil, afirmativo e encorajador. Se sentir que Deus está a guiar alguém numa decisão importante na vida, como mudar de casa ou de emprego, é melhor não partilhar isso imediatamente. Em vez disso, consulte primeiro outro líder. Ponderar uma palavra em conjunto garante sabedoria e alinhamento com a verdade de Deus. Deus age de maneiras incríveis quando oramos pelos outros. O nosso papel não é ter todas as respostas,
mas criar espaço para que as pessoas encontrem Jesus, ouçam a sua voz e assumam com ousadia a identidade que Deus lhes deu. Então, vá em frente. Ore com ousadia, ouça com atenção e confie que Deus está a trabalhar através de si. Vamos refletir um pouco sobre os dons do Espírito que podemos usar. Consegue lembrar-se de alguma ocasião em que usou um dom do Espírito? Em que dons gostaria de crescer? Vamos fazer uma pausa aqui. Vamos falar sobre como terminar a oração e encerrar bem. Se eles ainda estiverem profundamente conectados com Deus, mas você vir outras pessoas à espera de oração, é totalmente aceitável encorajá-los gentilmente a continuar a receber de Deus enquanto você passa para a próxima pessoa. Ou, em outras ocasiões, você simplesmente sentirá que o tempo de oração chegou ao fim naturalmente. Quando isso acontecer, afirme o amor de Deus por eles e lembre-os da sua identidade como filhos amados dele. Se algo significativo surgiu durante a oração, incentive-os a dar seguimento com o seu grupo de casa, um amigo cristão de confiança ou até mesmo um conselheiro para apoio contínuo. Terminar com cuidado e encorajamento ajuda-os a continuar a caminhar com Deus para além deste momento. Agora, finalmente, vamos ver algumas boas orientações para o ministério de oração. Ao orar por outras pessoas, queremos criar um ambiente seguro e respeitoso. Aqui estão algumas orientações a ter em mente. É bom orar em paz, quando possível. Se possível, 2 de vocês podem orar juntos por outra pessoa. Procure ministrar a alguém do mesmo sexo que você, a menos que esteja orando em um par misto. Pergunte antes de tocar, se você não conhece a pessoa, pergunte antes de colocar as mãos sobre ela. Mantenha o toque apropriado, como uma mão gentil no ombro ou nas costas. É bom manter os olhos abertos. Isso ajuda a estar atento à resposta da pessoa e a quaisquer necessidades que surjam. No entanto, poderá perceber que os seus olhos se fecham quando procura a orientação do Espírito de Deus sobre como orar. Pode ajudar os pais. Se alguém precisar de uma oração mais longa e tiver um filho no ministério infantil, pode sugerir gentilmente que peçam a um amigo para ir buscar as crianças. Orar por menores de 16 anos. É bom ter 2 adultos para orar por menores de 16 anos. Se a criança tiver menos de 10 anos, um dos adultos deve ser um dos pais. O trabalho com jovens e crianças terá as suas próprias políticas para orar nos seus grupos. Questões de proteção. Gostaríamos que todos os membros da nossa equipa de oração concluíssem a formação em proteção. Mantenha tudo o que for partilhado em sigilo, exceto em casos de questões de segurança, de acordo com a política. Lidando com informações confidenciais. Se alguém lhe pedir para manter algo em segredo antes de partilhar, pode dizer algo como isto: não tenho a certeza do que vai partilhar e, se envolver danos a si ou outra pessoa, talvez precise de encontrar alguém para ajudar com isso. Só partilharei com a pessoa adequada para ajudar. Encorajo-o a partilhar comigo. Sou alguém em quem pode confiar e quero ajudá-lo. Se a pessoa optar por não partilhar, não a pressione. Ore pelo que ela partilhar, confiando que Deus irá ministrar a ela. Buscar sabedoria? Se não tiver a certeza sobre algo, pergunte a um líder de equipa ou a um ancião. Pode sempre pedir conselhos sem partilhar o nome da pessoa de quem está a falar. Venha preparado em espírito de oração, se possível, participe da reunião de oração matinal para se concentrar e convidar Deus a agir através de si. Talvez seja bom ter alguns lenços por perto, quando Deus age, pode ser emocionante. Além disso, lembre-se, não se trata apenas de orar pelos outros. Deixe que as pessoas orem por si também. Todos nós precisamos desse apoio e encorajamento. Ainda estamos todos a aprender e a crescer, e cada vez que damos um passo de fé, ficamos mais fortes. Seja corajoso, confie no Espírito Santo e prepare-se para ver Deus fazer coisas incríveis através das suas orações. Muito bem, agora é a sua vez. Em 1 minuto, forme duplas com alguém e reserve alguns minutos para orar um pelo outro. Se se sentir à vontade, partilhe algo do seu coração pelo qual gostaria de receber oração. Não há necessidade de se aprofundar se não quiser. O objetivo é realmente praticar o que aprendemos. Você pode
Perguntar o nome da pessoa e dizer o seu, comece apresentando-se e perguntando o nome do seu parceiro. Perguntar: como posso orar por si? Abraça o silêncio. Às vezes, os momentos mais poderosos acontecem quando ninguém está a falar. Verifique como a pessoa está, pergunte gentilmente como ela está a se sentir ou se sente que Deus está a dizer algo a ela. Incentiva a oração pessoal, ela também pode falar com Deus em voz alta, nada sofisticado, apenas sendo honesta e verdadeira. Conclua com uma afirmação. Lembre-os de como Deus os ama profundamente. Deixe-os sentindo-se encorajados e vistos. Antes de começar, deixe-me orar por si. Deus Pai, agradecemos por cada pessoa que dedicou seu tempo e coração ao ministério de oração hoje. Oramos por suas bênçãos e orientação enquanto eles aprendem e crescem em seu chamado. Por favor, conduza-os a oportunidades onde possam orar pelos outros e unja-os para levar o teu conforto, encorajamento e bênçãos à vida daqueles que os rodeiam. Vem, Espírito Santo, e move-te poderosamente. Para a tua glória, Deus, oramos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por fazer parte desta jornada conosco hoje. Enviamos amor e bênçãos da equipa Jubilee.